Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Share of them for 20 others. Behold the King! Behold the King! Behold the King! Pai, o Espírito Santo vem estar, ó Deus, falando conosco, o Espírito Santo vem estar nos inspirando, nos iluminando, ó Deus. Nós sejamos canal de bênção, abençoa a vida do Carlos, a sua casa, a sua família, abençoa aqueles que estarão conosco nesse estudo, meu Pai querido, no Facebook, no YouTube, entra com providência de bênção e de vitória na vida de cada um, para o louvor e glória do teu nome. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos aí, ver se a gente consegue encerrar essa noite, nosso estudo sobre a pneumatologia, né? Estudo do Espírito. Nós já abordamos aí as questões sobre o Espírito Santo, tanto dentro do seu contexto bíblico, né? As questões sobre a sua como pessoa, olhamos sobre os atributos que ele tem de personalidades, vontades, né? Emoções, e ele sendo Deus, né? Abordamos também como o Espírito Santo trabalha na vida do pecador, de como ele convence o pecador, de como ele trabalha essa regeneração, a santificação, né? A esta cooperação do Espírito de Deus para com o homem, mediante a santificação e a regeneração, ela vai sendo exercida na nossa vida a partir do momento que nós vamos tendo essa intimidade com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. O Espírito Santo vai trabalhando no nosso caráter, nos moldando. Tá? Então nós vamos continuar aí, nós vamos abordar a questão sobre, que é uma questão também que é muito assim, questionada, debatida entre muitos ramos teológicos e muitas denominações, principalmente entre pentecostais e reformados, tá? Não que os pentecostais não sejam reformados, só que hoje em dia, quando a gente fala sobre reformados, é na questão de linha de pensamento calvinista. Então as igrejas reformadas geralmente são olhadas dentro desse contexto. Existem muitas igrejas reformadas que são praticamente, elas têm quase que o mesmo pensamento que o pentecostal em questão de algumas doutrinas bíblicas, não na questão do Espírito Santo, mas na questão de como o Espírito Santo, vamos dizer que eu posso usar essa expressão, né? Como é que ele se manifesta, ou que esta igreja busca essa manifestação do Espírito Santo, essa plenitude do Espírito Santo, e isso dá-se-á devido ao que o texto vem nos apresentar como batismo no Espírito Santo. Então essa questão do batismo no Espírito Santo é o que gera muitas controvérsias, gera muitas formas de pensar esta doutrina, né? Alguns creem na efusão do Espírito como manifestação de dons espirituais, outros já creem na efusão do Espírito apenas na questão dos seus frutos, né? Então há toda essa demanda dentro das teorias sobre os dons espirituais, a manifestação do Espírito, a ação do Espírito Santo, na questão de batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Tá? Então nós vamos abordar essa temática final aí, nós estaremos encerrando nessa noite, né? Batismo no Espírito Santo. A questão vem, o poder. O pentecostal acredita que descobriu a fonte do poder, que chama de batismo no Espírito Santo. Então, no século, né, no finalzinho do século XIX, entrando já para o século XX, século XXI, nós sabemos que essa manifestação, essa forma de busca de poder do Espírito Santo, ela tem sido um pouco mais trabalhada, um pouco mais aceita, né? E existem até algumas igrejas que eram conhecidas como igrejas batistas tradicionais, elas estão hoje já, né, vendo que há uma necessidade dessa busca de poder. Mas como é que a gente enxerga essa forma de poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida do cristão? Então hoje em dia a gente tem vários evangelistas, né, espalhados pelo mundo, que vão fazendo a obra missionária, evangelizando nações,
e eles fazem isso no poder do Espírito Santo, tá? Então existem alguns dons espirituais que são concedidos pelo Espírito de Deus, que faz parte também, são ferramentas que na verdade o Espírito traz, tá, para a sua igreja, para que essa possa executar a obra evangelística, tá? Então o poder ele é manifesto, onde curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas vão acontecer no meio cristão, para que este seja como sinal para atrair, para que o pecador veja que Deus está agindo no meio do seu povo, né? Que Deus, ele é Deus no céu, Deus na terra, e ele ainda age no meio do povo e não cessou. É claro que, né, vai depender do ramo teológico ou da igreja que traz este ensinamento ou refuta este ensinamento, que também é uma questão que tem trazido muita demanda entre os evangélicos, né? Acredita-se que obterá um poder, sensibilidade que nenhum rito, cerimônia, ordenação ou comissão eclesiástica pode outorgar. Então o poder do Espírito Santo, ao contrário do que muitas pessoas acham, que para a pessoa receber o batismo no Espírito Santo, receber uma revestimento de poder, ele tem que ser um pastor, ele tem que ser um evangelista, ele tem que ser um presbítero, ele tem que ser um diácono, ele tem que ser um obreiro de linha, de frente, para ele receber. Não, não é assim. O Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo, ele vem na vida de todo aquele que deseja, que almeja receber este revestimento e busca, né? Não basta apenas nós desejarmos, nós temos que buscar. Nós não sabemos quando que isso ocorrerá, tá? Eu tenho o meu testemunho pessoal de vida acerca desta manifestação do Espírito Santo, em que eu já contei, não vou contar aqui porque vai demorar, mas que isso, às vezes, no período que eu fui buscando, foi me trazendo uma tristeza, porque eu achava que era no meu tempo, tinha que ser, né, devido eu a estar envolvido num contexto pentecostal, vendo muitas pregações, milagres, na época Marco Feliciano, em 1995, 96, explodindo o ministério de Marco Feliciano, Gilmar Santos, né, nos Gideões Missionários. Então a gente via várias manifestações do poder do Espírito Santo, e a gente queria, eu queria aquilo, então aquilo me levou a buscar, e houve aí, né, o meu testemunho pessoal, me entristeci, aquilo tudo, mas no tempo certo Deus ele usou de misericórdia, mas eu fui buscando, né? Então é necessário crer, é necessário buscar e perseverar nessa busca e sempre estar grato a Deus pela a pessoa do Espírito Santo na nossa vida, né? Então não depende de posição eclesiástica. Então ele é tanto para o pastor quanto para um membro que hoje ele mesmo se converte, novo convertido, ele já tem direito a essa manifestação, mas claro que vai ser dado conforme o Espírito quer que seja dado, tá? Tem que frisar isso aqui também. Profecia sobre o batismo no Espírito Santo. Joel capítulo 2, versos 16 a 18, e é realizado em Atos 2, 16, 18, né? É o texto que nós usamos, que é o texto cumprindo-se o dia de Pentecostes, que na verdade é uma festa, mas é onde aconteceu a efusão do Espírito. Isaías, conhecido como profeta messiânico, mas também sobre o batismo do Espírito Santo. Isaías 44, verso 3, 28, verso 11 a verso 12, 32, verso 15 e 42, verso 5. Profeta Sofonias, como promessa de Deus, Sofonias capítulo 3, verso 9. João Batista, né, já no livro dos Evangelhos de Mateus, como precursor do Senhor Jesus, Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, e Jesus Cristo prometeu a vinda do Espírito Santo em João 14:16 e 26, e João 15:26, e o revestimento de poder, Lucas 24:49, Atos capítulo 1, verso 4, verso 5, e Atos capítulo 1, verso 8, né? Batismo no Espírito Santo, a terminologia, a expressão batismo no Espírito Santo não se acha na Bíblia, mas mesmo assim não deixa de ser bíblica. A terminologia da palavra batismo no grego é batizo, imergir, inserir, purificar, lavar e etc. Tá? Então o batismo no Espírito Santo, ele tem todas essas conotações, né? Somos imergidos no Espírito Santo, somos inseridos no contexto do Espírito, somos purificados por esse batismo, né, que é o fogo do Espírito, e também como lavar. Como assim, como lava? Não, é uma expressão usada
de trazer sobre nós uma mudança de vida, né? Nós somos lavados, a nossa mente é transformada pelo poder do Espírito Santo. A expressão batismo. Quando eu digo transformado, eu não estou dizendo que o Espírito Santo vai apagar minha mente e eu vou esquecer que eu sou pecador, que eu fui pecador, não. Não é isso. É ele trabalhar com seu poder purificador e assim a minha vida sendo transformada paulatinamente, é onde que acontece a regeneração. A expressão batismo no Espírito Santo é encontrada nos evangelhos sinóticos, que relatam a comparação que João Batista faz entre seu trabalho do batizar em águas e a obra futura de Jesus Cristo. Lucas capítulo 3:16, Mateus 3:11, Marcos 1:8 e em Atos 1:5, tá? Então aqui nós não vamos trabalhar a questão exegética aqui do texto lá, né? Que ele vos batizará com água, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com Espírito e com fogo. Não vou entrar nessa questão aqui, porque tem uma questão ali sobre, né, uma obra, um trabalho exegético feito que às vezes pegando dentro do contexto alguma coisa ali que não fazendo distinção de uma coisa ou outra dentro do próprio texto, as pessoas vão colocar esse fogo do Espírito como outra coisa que não merece nem menção aqui, né? O termo batismo no Espírito Santo é apenas uma entre várias frases bíblicas baseados no Novo Testamento. Estar cheio do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, ser derramado o Espírito Santo, o Espírito Santo caindo sobre, o Espírito Santo vindo sobre. Então são terminologias bíblicas que são encontradas no Novo Testamento. A natureza do batismo no Espírito Santo. Então, negativamente, vamos abordar essas questões aqui. Não é o novo nascimento, não é a regeneração. Então, ser batizado com o Espírito Santo, ou seja, receber um revestimento de poder para realizar obras, né, que o Espírito Santo faz através da nossa vida, isso não nos garante uma questão de regeneração, nem de novo nascimento, tá? Ou seja, a pessoa ela pode, nos seus primeiros contatos com o Evangelho, ser revertida de poder, mas ela se fiar nesse revestimento de poder e achar que este revestimento de poder é um sinal de que ela é nascida de novo, de que ela se regenerou e de que Deus está agradando a sua vida, que é totalmente um perigo, tá? Então nós temos que tomar cuidado com essas negativas aqui, mas tomar muito cuidado para a gente não esquecer do lado positivo, tá? Porque é negativo, mas é negativo com a parte que o homem não entende o propósito para o qual o Espírito de Deus foi dado. O Espírito Santo, esse poder, esse revestimento, ele nos é outorgado por Deus, não é para que nós venhamos ter certeza de que somos salvos. É para que nós sejamos instrumento nas mãos de Deus, tá? Para ser usado com poder, tá? E para que isso, o Evangelho, seja pregado em demonstração do Espírito de poder. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, ó, quando eu fui ter convosco, eu não fui em palavras de sabedoria, em sublime de palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Esse revestimento é para anunciar o Evangelho com poder e autoridade. Só que pessoas recebem essa graça e fazem mau uso dela, tá? Então, tem pessoas que, em vez de elas serem usadas pelo Espírito de Deus, elas querem usar o Espírito de Deus, tá? Tem pessoas com esse tipo de pensamento, ou seja, né, eu já ouvi falar uma vez, uma pessoa falou comigo, de que se Deus deu para ela o dom, né, na época o dom de revelação ou profecia. A pessoa disse que se Deus deu para ela, então todas as vezes que ela orasse, Deus tinha que dar para ela revelação e profecia. Não entendeu isso, é a pessoa querendo usar o Espírito de Deus. Não é assim que acontece. Deus ele pode te usar agora, você pode ir para um culto amanhã, via o culto amanhã, a atmosfera espiritual está boa, está preparada, mas não quer dizer que ele vai te revelar alguma coisa, que ele vai te dar uma profecia para entregar. Porque ele faz como ele quer. Nós vamos ver aqui no texto de 1 Coríntios, né, capítulo número 12, que fala sobre isso. Então é como ele quer. Agora, se ele não me der hoje, não quer dizer que eu deixei de ser profeta. Eu ainda sou profeta. Eu ainda tenho
os dons em exercício na minha vida, mas ele só vai se manifestar quando Deus quiser que ele se manifeste, né? É o que José vai dizer. Quando o faraó chama José, ele diz assim que Daniel, né? Quando o rei chama Daniel acerca da visão, ó, é sabido que tu tens o dom de interpretar visões e sonhos. Aí Daniel disse, ó, se Deus quiser, se Deus me der, eu falarei. Então Daniel ele sabia que mesmo ele tendo aquele dom, né, do Espírito de discernir sonhos e visões, era se Deus quisesse. E ele no capítulo 2, no verso 22, ele vai dizer que Deus conhece o oculto escondido, revela o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele tem certeza que é Deus que tem essa manifestação, mas é se Deus quiser. Então não quer dizer que por isso tem que tomar cuidado, os caçadores de profeta, né? Existem os caçadores de profeta e de profecia. Pessoas que só vão a cultos atrás de profecia e de profeta. E aí tem o descabimento de, após a ministração, pedir oração e perguntar para a pessoa, Deus não te revelou nada não? É um caçador de profecia. Vai ver essa vida dessa pessoa, ela anda para frente, porque ela só anda se profecia empurrar ela, não. O que nos leva para frente é o Evangelho, é a palavra de Deus. Os dons são para testificação. A edificação está na palavra de Deus, que é o que muitos, né, do nosso período, ou seja, desse presente tempo, estão negligenciando a profecia da palavra e trocando pela profecia do oculto e do escondido, tá? Então, o que é conhecido como o dom de ciência, conhecer o que está oculto. Isso é o Espírito de Deus que dá. Então tem que tomar muito cuidado, o povo não está entendendo, estão trocando, né? E acaba aí que aí vem os profetas vaidosos, então o cara já sabe que a pessoa vai profetizar da carne, dos pensamentos, escuta uma coisa lá atrás, depois já vai entregar para a pessoa falando que foi Deus que revelou, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Escuta uma fofoca de uma certa igreja e quando vai pregar lá, entrega a profecia para o pastor, entrega a profecia para o membro, porque ele já sabe o que está acontecendo ali. E aí diz que é Deus que está falando, nada disso, é coisa totalmente do coração da pessoa, porque é um vaidoso. Então nós temos que tomar cuidado. Por isso, a Bíblia orienta, né? Amados, não creais a todo espírito, mas antes provai se os mesmos são de Deus. Então nós temos que provar a profecia, né? Julgar a profecia e provar os espíritos para ver se é de Deus. Então vamos tomar cuidado, né? Esse negócio, eu estou num culto também, outra coisa, profeta de parede. O que é profeta de parede? Se eu estou num ambiente, num culto, um ambiente espiritual está fluindo, né? Segundo a orientação bíblica, deveis profetizar um após os outros. Beleza. Acabou o culto. Na hora que acabou o culto, foi dada a bênção apostólica, ele vim para me chamar. Na hora que acabou o culto, ó, Deus me revelou, não me entregue nada, que eu não vou acreditar. Não preciso nem falar. O ambiente da edificação é quando o culto está ocorrendo, né? E o Espírito Santo, claro, já houve a manifestação, já houve a pregação da palavra. Aí vem, né? Tem esse costume em alguns lugares. E eu creio que é ordem de essência, isso é ordem de essência, eu creio nisso. É assim que tem que ser praticado o dom de profecia e de revelação. Acabou a ministração da palavra, por isso tem que ter tempo. Teve o tempo da ministração da palavra, orou, fez a oração da fé, se Deus revelar, entrega. Mas depois que foi dada a bênção apostólica, eu estou indo embora, você vai me pegar pelo braço, falar que Deus revelou, que Deus mostrou, não me entrega. Isso é profeta de parede. Se ele quiser ser instrumento, a Bíblia diz que vai trazer edificação para a igreja. Então, é no momento do ambiente ali que o Espírito está entregando. Então, deveis profetizar um após os outros. Entregou? Vai lá, entrega. Não entregou, não? Então, vai pagar o preço lá, vai orar a Deus, pedir a Deus outra oportunidade se for de Deus mesmo e pronto, né? Tomar muito cuidado aí com isso aí. Falar aí. Né? Ó, não é santificação, não é pagamento, não é mérito. A gente não está recebendo que a gente se santifica, separa do... Não, nada disso, né? Não se baseia em emoções, não é obtido por meio de fórmulas, não existe uma fórmula. Eu posso jejuar 40 dias, 40 noites. Eu vou jejuar 40 dias, 40 noites, que Deus vai me dar o Espírito Santo, vai me revestir de poder. Claro que jejum e oração faz parte de uma vida de comunhão, mas não quer dizer que vai ter um revestimento de poder, tá?
Então tudo é dentro da... Não há uma fórmula. Existem pessoas que ele aceita Jesus agora na oração da fé, de colocar a vida dele diante do altar, e já é batizado com o Espírito Santo, e recebe poder, recebe... Entendeu? Não tem uma fórmula secreta, não tem um modo, não tem que ir para lá para o monte, não tem que ir, não sei. Cada um recebe de um jeito, cada um busca de um jeito, e Deus vai dar do jeito que ele quiser. Não tem uma fórmula, é assim, né? Não dá. Não é ter mais do Espírito, ou seja, eu não tenho mais do Espírito que você, né? Todos nós temos o mesmo Espírito. Os dons é que são manifestados diferentemente, né? Lado positivo, positivamente, é subsequente à salvação. Então, sou salvo, a pessoa do Espírito já está em mim, mas eu vou buscar esse revestimento de poder. É a capacitação para o serviço, aquilo que nós abordamos, né? Então, é buscar o Espírito de Deus, esse revestimento de poder, para evangelizar. É sobrenatural e experimentalmente está imerso no ou submergido pelo poder do Espírito Santo. É o cumprimento das promessas do Pai e de Jesus Cristo. É um dom gratuito, é sobrenatural. Então não tem nada aqui de você assentar, né? Porque nós estamos estudando aqui, nós não estamos assentados aqui para aprender a receber o Espírito Santo. Uma aula para como receber o Espírito Santo. Não. Aqui a gente está estudando sobre a pessoa do Espírito de Deus, mas isso aqui a gente não recebe em cadeira acadêmica, de escola, de faculdade, não. Isso aqui esse poder sobrenatural, a gente recebe através da nossa intimidade, comunhão, desejo e entrega a Deus, né? Propósito do batismo no Espírito Santo. O propósito do batismo registrado em Atos é poder dunamis, poder, força, poder, energia. Atos capítulo 1, verso 8, Lucas 24, 49. Propósitos principais. O batismo no Espírito Santo é poder para testemunhar. Testemunhar tanto quanto, a gente já estudou sobre isso aqui, né? Essa palavra, né? Essa palavra marturum, que está lá, né? Ser meio testemunhos, a gente já estudou isso aqui. É tanto quanto operar no poder do Espírito, mas também para ter força, para no momento da prova, da luta, da perseguição, mesmo que ele custe a vida, continuar fiel e morar na glória, que aconteceu com Estevão, né? É a capacitação do cristão para a manifestação de milagres. Também. Evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Isso aqui é uma questão que dá também muita demanda, tá? É uma questão que traz demanda. Quais são, o que é que evidencia, né, esse batismo no Espírito Santo? Há divergências e, para mim, eu também fico entre não tem como, tipo assim, quando a gente lê o texto, a gente vai ler a sequência em que a igreja está caminhando, a gente vai tendo um sinal primário, né? A gente vai tendo um sinal primário. Mas quando a gente vai ler sobre os dons espirituais, aí já dá já é um freio de mão puxado, para a gente pensar, repensar essa questão de como, né, nós assembleamos, temos como dom inicial, o dom inicial que evidencia o batismo do Espírito Santo, é o dom de falar em línguas, tá? Como pode não ser também, mas biblicamente, olhando assim, é o que eu disse, olhando o percurso da igreja primitiva, do Atos dos Apóstolos, a gente vê como princípio, dom de línguas, falar em línguas estranhas. Mas quando a gente lê a doutrina sobre os dons espirituais, a gente já tem que repensar o assunto. Porque às vezes a pessoa, ela vai ter poder para curar um enfermo, mas não fala língua estranha. Uai, ela não tinha que falar língua estranha. A pessoa tem um discernimento de espírito, mas não fala línguas estranhas, não tem o dom de línguas estranhas. E aí? Então é por isso que tem essa divergência, tá? A gente assembleando já taxou, né? Nosso rótulo é falar línguas estranhas. Mas eu fico com o freio de mão um pouco puxado devido aos outros dons espirituais. A maior controvérsia sobre a evidência inicial dessa experiência. O pentecostal crê, como Donald Green, a doutrina distintiva é que
o falar noutras línguas é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Outros grupos evangélicos creem que a prova do batismo é a manifestação dos frutos do Espírito Santo. Aqui eu já não acredito muito. Por quê? Porque a partir do momento que eu aceito Jesus, esses frutos já têm que começar a manifestar na minha vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses 4 frutos, esses 9 frutos, ele já tem que ter evidência na minha vida, sendo eu falando língua estranha ou não, eu curando ou não, expulsando demônio ou não, eu já tenho que produzir esses frutos. Isso aí mostra uma regeneração, uma mudança de vida, ou seja, um nascido de novo, produz os frutos do Espírito, tá? Ou, os frutos não, o fruto. Vou corrigir aqui, dos frutos não, é o fruto. É um fruto com várias manifestações, né? Assim como a laranja tem casca, bagaço, caldo, caroço, né? Polpa, né? Numa laranja tem tudo isso. O fruto do Espírito Santo também tem essas 9 virtudes. São virtudes do fruto do Espírito Santo, não são frutos, tá? Vamos tirar essa questão de plural aqui, é singular, é o fruto, é do jeito que está no texto. Lê para nós aí. Do jeito que está no texto, Gálatas 5:22. É assim que está no texto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tá vendo? Então, o fruto não diz os frutos são. Então, é um fruto com 9 virtudes para se manifestar. O principal motivo é o sermos testemunhos de Jesus Cristo, né? Isso aqui sempre vai ser o propósito. Evangelização. Os pentecostais acreditam que sua conclusão a respeito de serem as línguas evidência física inicial do batismo no Espírito Santo está baseado em Atos, onde Lucas relata detalhes de como as pessoas receberam o batismo do Espírito Santo, o falar em outras línguas sendo evidenciado no Pentecostes, Atos capítulo 2, né? A glossolalia, que é de falar línguas. Na casa de Cornélio, Atos 10, 46, 40, 46, e a ocorrência no episódio que envolve o discurso os discípulos em Éfeso, Atos 19, 6. Estudiosos concordam que esse ponto de vista, a manifestação física visível do falar em outras línguas. Então esses textos aqui, aquilo que eu disse, né? À medida da transição, do caminhar, do desenvolver da igreja primitiva no livro de Atos, vai mostrando, né, a glossolalia, ou seja, as línguas, né, as outras línguas como evidência, né? Foi a manifestação visível que fez com que Simão percebesse que os samaritanos haviam recebido o Espírito Santo, mediante a imposição das mãos de Pedro e de João. Observação, no caso de Paulo, ressaltam a sua declaração aos coríntios, de que ele falava em outras línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 18. Onde se argumenta de que o apóstolo falara em outras línguas quando recebeu o dom pentecostal do Espírito Santo. Então essa questão, quando o apóstolo Paulo vai fazer essa defesa dos dons espirituais, do falar em outras línguas, né? E ele vai dizer que ele fala mais do que todos, né, os que estavam ali em Coríntios. Então essa questão traz este apoio de que ele recebeu este dom quando ele se converteu, vamos colocar assim, né, ao cristianismo, ou aceitou Jesus, reconheceu Cristo como Messias, né, quando ele foi, quando Ananias o visitou, né, e impôs as mãos sobre ele, disse, Jesus me enviou, aquele que tinha aparecido no caminho que me enviou, para que levante, seja cheio do Espírito Santo, pôs as mãos sobre ele e foi batizado depois, né. Então aí, acredita-se, né, que quando Paulo está falando, esse revestimento ele recebeu nesse ato da sua conversão aí.
Alguns ensinam que a evidência inicial das línguas nem sempre é necessária para assegurar que o indivíduo recebeu a plenitude do Espírito, mas que qualquer um dos outros dons poderia ser a evidência da experiência pentecostal. Eu fico de freio de mão puxado por causa dessa, eu creio nessa questão, aquilo que eu disse, se eu não sou revestido, como é que eu posso então manifestar um outro dom espiritual sem ser o de falar em línguas estranhas? Então fica essa questão. Porque línguas é a evidência inicial para o batismo no Espírito Santo. É o cumprimento das profecias. Então, por que nós, né, na Assembleia de Deus, pegamos esse pilar básico, né? É o cumprimento das profecias do Velho Testamento e no Novo Testamento, Isaías 28, 11, 12, 1 Coríntios 14, 21. Cristo disse na grande comissão que o cristão falará novas línguas. Marcos 16, 15, 17. Os discípulos, judeus e gentios, falaram línguas. Atos 2, 8, 10 e 19. Em todos os séculos da história da igreja, tinham grupos de cristãos que falaram em outras línguas. O apóstolo Paulo falou em outras línguas, 1 Coríntios 14, verso 18. Então essa manifestação aí, ó, quem fala em línguas fala com Deus. Então aí estude as questões, né, doutrinárias, corretivas, para qual o propósito desse revestimento de poder e como vai se manifestar e ser observado na igreja. Quem fala em línguas fala com Deus. Aí pegam esse texto aqui, né, os sensacionalistas, né, eles não creem nos dons espirituais de língua. Mas quando vai dizer que crê, eles não creem. Mas quando alguém fala, eles questionam que a pessoa tem que falar consigo mesmo. Então aí já entra em contradição, eles não creem. Mas quando vê alguém falando, eles pegam esse texto aqui para refutar o camarada. Não, já que você fala, você tem que falar aí consigo mesmo. Eu tenho um material de um deles e nesse texto aí eu estudei bem essa carta, estudei bem sobre isso, fiquei olhando qual que é o seu argumento. Eles não argumentou contra. Só a forma de manifestar e de, como é que eu posso dizer, forma de como as pessoas... como exercer isso. Eles colocaram isso como um erro. Mas ali, pelo menos aquele material ali, eles não falaram contra os dons, não. Pois é, mas é ensinado no meio deles dessa forma que eu estou te falando. Não, os dons cessaram para eles, tá? Principalmente o de línguas, que o de línguas é um dom que se ele é exercitado só para a pessoa. Aqui, se mas, é só comigo, como é que eu vou... Né? Mas todos os reformadores falavam língua, falavam Calvino, Lutero, Wycliffe. Aí é uma questão que pega, né? Aí é uma questão que pega. Porque essa doutrina ela vai ser mais trabalhada depois, né? Da reforma. Então essa questão aí, ela é mais tratada hoje, no século XX, do que lá no século XVIII. No século XXI. Ela é tratada hoje mais... Obrigado pela correção. Ela é mais tratada hoje no século XXI do que no século XVIII, XIX, XX. Então hoje, por quê? Porque hoje, infelizmente, né, tem um exagero, claro. Então esse exagero, esse excesso que existe hoje, é que atrapalha. Mas só que eles usam isso como argumento já para colocar na mente da sua membresia de que isso aqui é meninice. Não tem, já cessou, acabou. Não tem mais isso, tá? Então não tem essa problemática aí, tá? Então tem que tomar muito cuidado. O cristão que fala em línguas edifica a si mesmo, tá vendo? 1 Coríntios 14, 4, nós vamos pegando esses argumentos aí, ó. Paulo diz que todo cristão deve falar em línguas, tá vendo? Então, aí tá tudo dentro de um contexto só. Mas é um ensinamento doutrinário sobre como usar o dom em si. E nunca vai ter aquele falando que não pode falar, que não tem. Né? O falar em línguas é o descanso e o refrigério prometido. Isaías 28, 1 a 12. Paulo escreveu para a igreja de Coríntios que não se deve eliminar o falar em línguas. 14:39. Línguas estranhas é uma prova uniforme entre os pentecostais do mundo. Isso aqui isso aqui praticamente é o nosso chaveirinho, né? Não sei se eu posso usar essa expressão. Então, para nós, todo pentecostal tem que falar língua estranha. Todo pentecostal
Só que gera uma problemática. O camarada pode ter uma oratória ilibada. Ele pode ser, como é que eu digo, posso usar a expressão aqui, na sua oratória, na sua prédica, ele é eloquente, ele pode ter uma eloquência grande. Mas para muitos pentecostais, se ele não falar uma língua estranha, o camarada não é batizado com o Espírito Santo. Ele está mais ali para ver se o cara vai falar língua estranha, se ele vai pregar. Se falou língua estranha, cara, é pentecostal. Se não falou, ele pode ter corrido o público todo na sua prática e tal, naquela eloquência toda, você não falou língua. Ah, o camarada ele prega até bem, mas ele não é batizado com o Espírito Santo, não é? Uma vez eu vi uma mulher falou até comigo. Ela falou, mas tem gente que já é batizado com o Espírito Santo e ainda não fala em línguas. É verdade. Ele está com desejo de ser batizado. É verdade. Ela falou comigo mesmo, essa irmã falou comigo. Ela falou assim, pode ficar despreocupada, ela falou comigo, conversando comigo sobre esse assunto. Porque tem gente que já é batizado, ele recebe iluminação dentro da palavra. Ele tem a ciência da palavra, porque a ciência da palavra também é um poder de Deus. É. A ciência da palavra. E tem gente que não entende isso, senhor. O senhor sabe como eu amo a palavra, pregar assim, é o meu desejo. Eu sou honesto, mas assim. E quando essa mulher falou isso comigo, eu fiquei tipo, sabe, a minha mente, tipo, eu sei que o dono. Que é isso, irmão? Falar línguas. Quem não quer falar língua? A língua é muito lindo, mas tem muita gente que fala, que tem gente que já é revestido de poder, mas ele ainda não fala em línguas. E um desses dons, dessas evidências é o que o senhor falou, a eloquência, essa sabedoria de ministrar, de saber trazer uma boa palavra, uma boa prédica para quem E tem muita gente que talvez está até sentado no banco, camarada não prega, camarada não canta, não faz nada, mas ele é batizado com o Espírito Santo, ele tem o dom de línguas manifesto dele, dentro dele, mas ele tem um tanto temor de ser da carne que ele não fala. Quantas pessoas já veio conversar comigo na minha caminhada e a pessoa começar a conversar com a pessoa, fala assim, não, mas vem, mas eu tenho medo. Eu falei, irmão, Deus já te deu, põe pra fora. Não foi uma, duas, três, foram várias pessoas que já estavam explodindo, parecia uma panela de pressão que ia estourar. Falei, irmão, põe pra fora, meu filho, não fica preocupado não, porque o Espírito Santo, ele trabalha, ele comunica com o seu espírito. O Espírito Santo comunica com o seu espírito e o seu espírito nessa comunicação vai sair língua estranha. Então não fica com medo, não fica preocupado, fale. Se veio no seu coração, se está ardendo na sua mente, fale, que não é da carne, é o Espírito Santo que está comunicando com você. Pode falar, porque você está ciente de o que está acontecendo, você não foi tomado por um espírito de engano, você não está falando da carne, você está ciente do que está acontecendo e você está com esse desejo. Então fale. Aí depois que eu conversei com a pessoa, no próximo culto, chamamos para oração e a coisa foi boa. Foi só alegria daí para lá. Rapaz, então tem muita gente assim, que já está revestido, tem esse dom de línguas, mas tem esse medo. Aí se encontrar com uns tais por aí, pronto. Aí tu não vai falar mesmo. Graças a Deus, né? Para a glória de Deus, essas pessoas conversou comigo e aí orientamos e a pessoa continuou exercitando, Deus renovou as línguas da pessoa, né? E tem isso também, o renovo. O pastor Júlio, ele fala muito isso. O renovo. Irmão, tem gente que recebeu o dom e depois que recebeu. Por isso que não é confirmação de salvação, não. De que você vai continuar numa caminhada explosiva na presença de Deus. Porque se você recebeu e tem que continuar. Tem que ter sede a vida toda. Né? A renovação. Onde que eu parei aqui? 11? Línguas estranhas é uma prova uniforme entre os pentecostais do mundo. Línguas estranhas demonstram o valor que Deus tem colocado na língua humana. Valor como? Deus está desconsiderando a língua humana? Não. Deus não está desconsiderando. Mas é uma forma de comunicação, é aquilo que eu expliquei, é a comunicação do Espírito de Deus com o nosso Espírito e do nosso Espírito com o Espírito de Deus, que é o que em línguas fala. Leia aí para nós, Coríntios 14, 2. Leia aí, vamos aproveitar que o peixe já está aqui na nossa cara gritando ali. Leia aí, 14, 2. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Tá vendo?
Então não tem, né? Igual alguns dizem, né? Não, aqui ó, o texto que está falando que tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, tem que ficar calado. Não, mas ali está falando que quem fala com Deus e não aos homens. Eu estou falando com Deus. Agora, se a pessoa vai entender ou não, aí é problema dela, né? Então eu não posso pegar um versículo aqui dentro do contexto, eu não posso pegar um versículo que está dentro desse texto aqui e desconsiderar todos os outros versículos por causa dele. É porque no É o ensinamento que Paulo está dando. Porque no capítulo 14, Paulo ele está falando de todos os dons, mas ele vai enfatizar um que é primordial porque traz edificação para toda a igreja. Mas ele não está eliminando o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas. Não. Ele só está falando porque o que ele vai... Ele está corrigindo, na verdade ele está corrigindo uma falta de ordem. Ele não está falando contra. Ele escreveu essa carta aos Coríntios, foi para que eles aprendessem a como usar esse dom dentro da congregação. Usar ele com ordem e com decência. Só isso. Ele não está aqui refutando, dizendo que não é. Muito pelo contrário. Nós lemos aqui, temos o texto, né? Que ele vai dizer que fala muito mais, queria que todos falassem, né? Aí porque depois ele fala assim, eu preferia falar uma palavra inteligível do que 1000, né? Aí eles pegam esses versículos assim, desgarrados desse contexto e quer refutar todo um contexto de ensinamento. Não dá, gente, não dá. Então tudo tem um propósito porque ele falou e para que ele falou. Tem que ver para que ele falou. Ele não estava falando isso para a igreja, falar assim, não pode, perigoso, nada disso, tá? Tomar muito cuidado aí com certas coisas por aí. Corrobora para a evangelização, testemunho e missões em âmbito mundial. Aqui na questão, né, do dom de falar línguas, mas línguas inteligíveis, que são línguas humanas, tá? Já vi pessoas também dar testemunho de que a pessoa não fala outro idioma e começou lá com um americano achando que estava falando português e o camarada entendeu tudo que falou e a pessoa falava era português e o outro falava inglês, sem nunca ter sentado numa sala de aula para aprender inglês, simplesmente para evangelizar uma pessoa. Você está vendo? Então isso acontece também. Diferença entre batismo e o dom de línguas. Certas pessoas não sabem a diferença entre línguas como sinal do batismo no Espírito Santo e as línguas como a manifestação do dom de línguas. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Porém, a diferença está no propósito e no uso. O falar em línguas é o sinal de que o Espírito Santo controla a pessoa na hora de falar. No questão controlar, não é apagar a mente da pessoa. É a comunicação que eu disse, é a comunicação frisar serviço. É a comunicação do Espírito de Deus com o meu Espírito. E o dom de línguas, 1 Coríntios 12, 10. Manifestar-se para outro fim, isto é, a edificação de quem fala em línguas. Então tem propósito, por quê e para quê. E quando acompanhado com o dom de interpretação, edifica a igreja. Quando? 1 Coríntios, por quê? Porque quando for para edificar a igreja, vai estar falando com toda a igreja. As pessoas não entendem isso. A pessoa está falando língua estranha ali, mas não está falando para a edificação dele, não está falando para fulano. Quando é para toda a igreja que tem que ter intérprete. Por isso que o dom de interpretar línguas estranhas, ele não vem assim para a pessoa, tipo assim, eu tenho o dom de interpretar a língua. Você vai falar, você está falando, eu sei o que você está falando. Fulano está falando, eu sei que fulano está falando. Ciclano está falando. Não é o propósito. O propósito tá vendo? Por isso tem que ler o texto direito. O propósito é para quando ele estiver falando com toda a igreja uniforme, para toda a membresia de uma vez só. Entendeu? Aí sim, aí vai ter interpretação. Aí ele pode interpretar quando for para um indivíduo só, pode. Mas na maioria aqui, quando Paulo está dando esse ensinamento, ele está falando aqui quando estiver uma manifestação que vai ser para toda a igreja. Simples assim, sem complicação, né? 1 Coríntios 14, 4. Assim sendo, as línguas do batismo no Espírito Santo é para edificar o cristão e como o dom do Espírito é para edificar a congregação, deve ser acompanhada de interpretação. Por isso que todo cristão deve buscar não apenas o falar em línguas, mas também de ser cheio do Espírito Santo. Lucas 11, 9, 13. Estamos chegando ao final aí. Princípios de recebimento do batismo do Espírito Santo.
não existe um método que facilite o receber. Então, já frisamos isso aqui, não depende necessariamente do desejo de recebê-lo. Temos que ter o desejo, mas só desejar também não adianta não. Ah, eu desejo, mas não me santifico, não busco, né? Tô só no desejo. Não, vou orar, vou buscar, vou meditar, vou fazer por onde, né? Não que eu tenha que forçar para receber, ele vai dar na hora que ele quiser. Não depende do lugar, não depende se eu estou na igreja, se eu estou no monte, se eu estou no banheiro, não depende. Nem da hora ou do dia, não depende se é de noite, se é sábado, se é domingo, pode ser, é iminente, vou colocar assim, o dom de manifestação do Espírito Santo, esse batismo é iminente, pode ser a qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento, pronto. O que impede o cristão de receber o batismo do Espírito Santo? O pecado, falta de interesse, buscar o dom e não o Senhor do dom, né? Aí já é por vaidade, né? Autoconfiança, amargura, vaidade, falta de perseverança, incredulidade, timidez, orações mecânicas, ensinos falsos, etc. Enfim, então findou aqui. Vamos ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, alguns versículos. Quase deu ali, só para a gente frisar aqui. Todo não, só a parte dos dons espirituais. A manifestação do Espírito é dada a cada um, para quem for útil, a um é dada pelo Espírito. Lê aí. A partir de qual versículo? Deixa eu ler aqui para a gente. A partir do versículo... Versículo 1. Se bem que vai ser praticamente... Versículo 1 e depois a gente pula para o versículo de número... 28. Vou ler aqui, já estou com a Bíblia na mão. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Por 28, né? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e vos mostrareis um caminho ainda mais excelente. Não é que não. Eu de estudo aí, eu pulei aqui o versículo aqui, ó. Tá aqui, é no 12, verso 4. Quero saber de estudo, em vez de eu pular aqui, olhar aqui para baixo, eu pulei para lá. Tá aqui, ó, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É esse aqui, ó. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outros a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito que dá os dons como ele quer. Tá? Então nós temos aí
esse estudo maravilhoso, que Deus e Cristo Jesus possa continuar nos abençoando, nos dando grande vitória. E na próxima aula nós vamos falar sobre angelologia e satanologia, tá? Estudo sobre os anjos e sobre Satanás. E aí nós estamos caminhando aí para o fechamento.